Fala galera, beleza? Professor Antônio Nogueira na área novamente e hoje vamos fazer resolução de questões. Só que a resolução hoje é da banca AOCP, uma banca que está sendo muito utilizada principalmente pelos municípios do país. Beleza? E vamos fazer algumas questões, 10 questões. As 5 primeiras são questões de nível médio e as outras 5 são questões de nível superior. Ok? Para não perder o costume, se você não se inscreveu, inscreva-se e já dá o like no vídeo, beleza? Um abração, vamos cair dentro. De olho na tela, questão 1. Em ingressos estão à venda. O acento empregado em A é denominado agudo. Não, o acento não é agudo, né? O acento é o acento grave, que é o acento que justifica o uso da crase. O agudo é para o outro lado, né? É para a direita. E o acento grave é para a esquerda. Então, letra A não pode ser. Letra B. A crase se justifica pela junção de duas vogais com a mesma função. Não. O que é a crase? A crase, basicamente, é a junção da preposição a mais o artigo feminino a. Ok? Não é simplesmente duas vogais com a mesma função. Não. Preposição mais artigo. Letra C. O acento se justifica por se apresentar em uma locução adverbial de base feminina. Exatamente. Locução adverbial de base feminina possui crase. Então, ingressos estão à venda. Estão de qual modo? À venda. É uma locução adverbial de modo, expressando um modo. À venda. Se eu falar, eu vou à direita. A direita é um local, correto? Adjunto adverbial de lugar. Então, à direita indica lugar, então deve ser craseado. Às vezes eu fico pensando na vida. Às vezes, de vez em quando, ó, base feminina, vezes. Às vezes indica um tempo. Adjunto adverbial temporal, locução adverbial temporal, então também tem que ser craseado. Uma das regras de crase é locução adverbial com palavra feminina é craseada. Beleza? Então é a letra C. Vamos analisar as outras opções. Letra D. A crase se justifica tendo em vista a fusão da preposição a exigida pelo verbo e do artigo feminino a antes de venda. Não, não é justificável pela preposição exigida pelo verbo, ok? O verbo estar não está exigindo uma preposição. Ali houve uma crase por conta de venda ser palavra feminina e ele estar indicando uma locução adverbial. Letra E. A crase foi empregada inadequadamente. Não, foi empregada adequadamente, já justificamos. Beleza? Então, questão 1, letra C. Questão 2. A integração entre atletas paralímpicos e o público na Lagoa Rodrigo de Freitas marcou a celebração da data de um ano para Paralimpíadas Rio 2016. O verbo em destaque, então você tem ali o verbo marcou, pretérito perfeito do verbo marcar, ok? Letra A. Está no singular para concordar com a integração. Vamos verificar? Então, basicamente, você tem a concordância verbal. Qual é a regra geral de concordância verbal? O verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito, ok? Basicamente, com o núcleo do sujeito. Então, temos que ver se o núcleo está em qual número e em qual pessoa para o verbo concordar de maneira correta. Vamos verificar? A integração entre atletas paralímpicos e o público na Lagoa Rodrigo de Freitas marcou. Olha só, qual é o sujeito? Faço pergunta antes do verbo. Quem marcou? A integração entre atletas paralímpicos e o público na Lagoa Rodrigo de Freitas. Só que, nesse grupo nominal todinho, eu tenho uma coisa, um núcleo apenas. Qual é o núcleo? Integração. Integração é o núcleo. Todo o restante está ligado à integração. Ligado pelo quê? Pelaquela preposição ali, ó, integração entre atletas e público. Tudo isso é adjunto à integração. Tranquilo? Então, integração é um núcleo apenas, então por isso que marcou tem que concordar com integração.
na terceira pessoa do singular. Então a letra A está correta. Está concordando com a integração. Ok? Já é a letra A. Vamos verificar as outras? Letra B. Está no singular para concordar com o público. Não, já vimos que concorda com integração. Deveria estar no plural para concordar com o sujeito, atletas paralímpicos e o público na Lagoa Rodrigo de Freitas. Não, atletas paralímpicos e o público da Lagoa Rodrigo de Freitas estão ligados com a integração pela preposição entre. Eles não fazem parte do núcleo, fazem parte do adjunto. Então, não pode ser essa também. Letra D. Está no plural para concordar com atletas paralímpicos. Ou essa daí é a mais absurda, né? Marcou. Ela não está no plural, está na terceira pessoa do singular. Eu marquei, tu marcastes, ele ou ela marcou. Nós marcamos, vós marcastes e eles marcaram. Se tivesse no plural, estaria marcaram. Ok? Letra E está no singular para concordar com o sujeito pós-posto. A celebração. Não. Nada a ver. Por quê? Está dizendo que aquele grupo todo, a integração e aquele grupo todo, marcou a celebração. A celebração, ela foi basicamente marcada por esse grupo, é um objeto direto, tá? Marcou quem ou o quê? Marcou a celebração. A celebração, nesse caso aí, é o objeto direto. Então, questão 2, letra A. Questão 3. Nossa meta é vender 3,3 milhões de entradas. Se conseguirmos, vai ser o maior número de ingressos vendidos de toda a história da Paralimpíada. A oração em destaque, letra A, não remete ao período anterior. Nossa meta é vender 3,3 milhões de entradas. Não, remete ao período anterior, é isso? Ó. Vender 3,3 milhões de entradas vai ser o maior número de ingressos vendidos, se conseguirmos. Se conseguirmos o quê? Vender 3,3 milhões de entradas. Então, se remete ao período anterior, sim. Não pode ser letra A. Letra B. Remete à realização dos Jogos Paralímpicos. Bom, não dá para saber ali especificamente se remete à realização em si dos Jogos Paralímpicos, correto? Ela se remete a vender ingressos. É isso que está mostrando ali. Letra C. Expressa a condição? Correto, né? Aí não tem dúvidas. Por quê? Se conseguirmos, vai ser o maior número de ingressos vendidos. Mas só vai ser o maior número de ingressos vendidos se conseguirmos. Então é uma condição. Sabe como é que você pode matar também? Trocou o se pelo caso. Caso consigamos, pronto, é condicional. Então, letra C está correta. Letra D, expressa a finalidade? Não, expressa a condição. Letra E, expressa a causa? Não, expressa a condição. Então, questão 3, letra C. Questão 4. Constatou-se que a área perto da antena do celular sofreu um aumento de 7% em consumo de glicose em relação ao escaneamento anterior, se tornando um pouco mais ativa. Considere as regras gramaticais da língua padrão culta e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito da colocação pronominal e do verbo que se encontra em destaque. Então tá lá em destaque o se tornando. Beleza? Se vocês já estiverem espertos na questão da colocação pronominal, ou seja, o estudo da próclise, da ênclise, da mesóclise, vai matar já direto essa questão de maneira mais tranquila. Por quê? Você já vai analisar o enunciado e já vai verificar que do jeito que está ali não está adequado. Vamos verificar as alternativas para ver se é sobre isso mesmo? Letra A. O pronome está em posição mesóclise. Não, não está em posição mesóclise. Mesóclise, meso, tá? No meio. Ou seja, o pronome estaria no meio do verbo. Se tornando seria algo do tipo tornando-se-ia, alguma coisa do tipo. A mesóclise ocorre no futuro do pretérito ou no futuro do presente, ok? Tipo assim, realizar-se-á. Realizará? Você coloca o pronome no meio do verbo, realizar-se-á.
futuro do presente. Agora, futuro do pretérito, realizar-se-ia. Apenas um exemplo, ok? Não é o caso porque, se você tem o se antes do verbo, que é o caso aí, ela é uma próclise, pró, diante. Se você tem um pronome depois do verbo, ela seria uma ênclise. Então, a letra A não pode ser. Letra B, o pronome está em posição de ênclise. Não, a gente já viu que está em posição de próclise, antes do verbo, ok? Letra C, por estar após a vírgula e iniciando a oração, o pronome deveria estar após o verbo. Ok. Iniciando um texto ou após alguma pontuação, se você for colocar um verbo com um pronome átono atrelado a este verbo, você deve utilizar a ênclise, ou seja, o pronome após o verbo. Então a letra C está correta, está falando justamente que está indevido o uso do pronome se naquele caso. O certo seria tornando-se. Então é letra C. Vamos verificar as outras. Letra D. O verbo, por estar no gerúndio, jamais poderia iniciar a oração. Não, essa regra não existe. Não tem nada a ver o fato do verbo estar no gerúndio não poder iniciar a oração, tá? Letra E. Esse uso é facultativo na língua escrita. Não, não é facultativo, tá? Depois de pontuação, início de texto, se você for usar um verbo com um pronome átono, você deve usar a ênclise, o pronome após o verbo. Beleza? Então, questão 4, letra C. Pessoal, a próxima questão é sobre um texto de uma prova. A gente vai ler algumas partes do texto e depois fazer a questão, ok? Vamos lá. Como o celular influencia no comportamento das formigas? Por Everton Paulo. Podemos afirmar com toda certeza que, hoje em dia, o celular é para as pessoas o que a água é para uma planta. Completamente essencial. O aparelho eletrônico tornou-se quase um membro extra de indivíduos de toda e qualquer faixa etária, sexo ou escolaridade. Para enviar mensagens, fazer ligações, ouvir música e assistir vídeos, acessar a internet, tirar fotos e até se localizar em algum lugar, GPS, o celular é usado para quase tudo que se possa imaginar. Beleza, então, falando um pouco do que o celular é, da importância do celular para as pessoas hoje, ok? Que as ondas do celular podem afetar mesmo minimamente o cérebro humano, isso já foi comprovado cientificamente. Mas será que o aparelho também pode afetar animais? Bem, as formigas parecem provar que sim, segundo um recente vídeo que está viralizando nas redes sociais. O vídeo mostra um iPhone no chão com uma certa multidão de formigas ao redor dele. O comportamento dos insetinhos é aparentemente normal, correndo confusas e desordenadas. Entretanto, assim que o celular recebe uma ligação e começa a tocar, algo incrível acontece. As formigas imediatamente, como que comandadas por um ser invisível, entram em uma formação circular e começam a rodear o celular organizada e metodicamente de maneira veloz e precisa. Não existe uma explicação 100% concreta de tal fenômeno, mas algumas teorias fazem sentido. Segundo o site Ciência Hoje, as formigas possuem partículas magnéticas em suas antenas, que as fazem seguir caminhos de acordo com a orientação magnética da Terra. O sinal do iPhone teria interferido nesse sistema, confundido os insetos e fazendo com que eles agissem de maneira vista no vídeo. Então vamos à questão? Vamos lá. Qual é a tipologia predominante no texto? Como o celular influencia o comportamento das formigas? Olha só, tipologia textual é uma questão frequente nessa banca. A banca AOCP sempre tem uma questão sobre tipologia textual, ok? Então, isso é importante saber. Vamos lá. Argumentação, exposição, narração, descrição e injunção. Argumentação. Na argumentação, você está defendendo uma ideia, você está defendendo uma opinião, chamada tecnicamente de uma tese, tá? A argumentação é muito utilizada nos vestibulares, como o Enem, como o UERJ. Você defende uma tese. Normalmente, a tese ela é colocada na introdução da sua argumentação
ou seja, aquilo que você vai defender é colocado na introdução e você utiliza os parágrafos seguintes como argumentos para defender aquela opinião, aquela tese. E você conclui retomando a importância daquela tese, daquela sua opinião, tá? E dependendo da prova, né, da redação, você também tem que criar uma intervenção, ou seja, uma solução para aquele problema. Não foi o caso desse texto. Ele não estava defendendo uma opinião, ele estava apenas expressando-se sobre o estudo das formigas em relação ao celular, né? O comportamento das formigas em relação às ondas magnéticas do celular, ok? Exposição. Exposição é simplesmente quando você expõe um dado, expõe um fato, tá? E foi isso que o texto fez. Ele expôs uma situação que era o comportamento das formigas perante as ondas magnéticas provocadas pelo celular. Ele expôs uma opinião de alguém, ele expôs o vídeo, né, que foi elaborado para comprovar sobre as ondas interferindo nas formigas, e depois, inclusive, ele foi até um pouco imparcial, ele falou, não há 100% de certeza que isso ocorre ou não por conta disso. Então, ele não colocou uma opinião e defendeu a sua opinião, ele apenas expôs um determinado estudo sobre as formigas, ok? Então, já sabe que é a letra B. Vamos verificar as outras alternativas? Letra C, narração. Não, não é uma narração. Uma narração envolve personagens, envolve tempo e envolve espaço. Basicamente também envolve um enredo, uma história, uma sucessão de fatos. Não houve uma sucessão de fatos. E ele basicamente organizou essa exposição dele com determinados tópicos, falando uma hora de um estudo, falando outra hora de outro estudo, falando a primeira parte ele colocou uma determinada opinião, né, até de uma forma bem coloquial, né, sobre a importância do celular, e no final ele colocou também que não pode ainda comprovar com 100% de certeza sobre tal estudo. Beleza? Então não houve uma narração com personagens e sucessão de fatos. Não. Descrição. A descrição, justamente é isso, já está no nome. Descrever é pormenorizar, falar exatamente sobre algum ambiente ou alguém ou algum fato. Muito comum a descrição no estilo de época, estilo literário realismo, tá? Injunção. Também não foi injunção. O que é uma injunção? Injunção é um tipo de texto em que te dá um parâmetro para algo. É como se fosse um manual. Um tipo de manual é um texto injuntivo. Uma receita de bolo, por exemplo, é um texto injuntivo. Por quê? Ele está te dando uma ordem, está te fazendo vários pedidos de como você deve seguir em determinado assunto, em determinada situação. Um edital de concurso, por exemplo, é um texto injuntivo. Ele fala o que você deve fazer para que você esteja preparado, né, tecnicamente para aquela prova. Então isso é um texto injuntivo, tá? É um texto manual, digamos assim. Então, questão 5, letra B, exposição. Questão 6. No trecho, é difícil deixar para trás o sentimento de abandono e suas volúpias. O termo destacado significa... Bom, aqui é uma questão vocabular, né? Você tem que saber o que é aquela palavra, não tem jeito. E aí, para trabalhar o vocabulário, você tem que ter uma boa leitura. Essa palavra, por exemplo, volúpias, é muito comum em poesia, principalmente poesia romântica, poesia barroco, que falava muito do amor, do profano, do espiritual e do profano, do prazer, né? Então falava-se muito a palavra volúpias, voluptuoso, já falei até inclusive qual é a resposta, né? Volúpias significa prazeres, né? Relacionado também a prazer sexual. Então não é volumosa, não é dor, não é razão e não é maldição. Só pode ser letra C, prazeres. Questão 7. É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango. A conjunção destacada exprime uma ideia de... Bom, a conjunção quando, ela pode ser dois tipos de conjunção. Pode ser temporal ou pode ser condicional. É muito mais comum
a conjunção quando ser usada como temporal, ok? Que é justamente o caso, ó. É inevitável que a gente cometa equívocos em quais momentos? Tá? Quando a vida vira um tango. É o momento que a gente comete equívoco. Então, nesse caso, conjunção quando, temporal, letra D. Questão 8. No que se refere às regras de colocação pronominal, assinale a alternativa em que não é permitida a mudança do posicionamento do pronome oblíquo em destaque para depois do verbo. Então, colocação pronominal. Vocês viram na parte de nível médio, as 5 primeiras questões, que caiu colocação pronominal, tá? Para vocês verificarem que não é tão diferente assim o nível, apesar de ser essa questão de nível superior. Vamos lá? Letra A. Um deles me veio aos lábios. Um deles me veio aos lábios. Veio-me aos lábios. Não tem problema. Você pode colocar o me depois do verbo aí sem problema algum. Essa questão é basicamente de regra de atração. O pronome átono, ele pode sofrer uma atração por determinados termos. Quais termos? Por exemplo, nós temos palavras negativas, atraem um pronome átono. Adjuntos adverbiais, atraem um pronome átono. Conjunções integrantes, atraem um pronome. Pronomes indefinidos, interrogativos e relativos, atraem o pronome. Pronomes demonstrativos também vão atrair o pronome átono, ok? Então, basicamente, é sobre isso que a questão está pedindo. Vamos lá? Letra B. Mas me parece discutível, mas parece-me discutível. Tranquilo. Isso é uma conjunção mais. Não tem regra de atração para esse tipo. Nossa carência nos empurra na direção dos outros. Ó. Nossa carência empurra-nos. Tranquilo. Carência é um nome comum, não vai atrair o pronome átono. A gente se sente em relação. A gente também não vai atrair o pronome. Eu posso colocar a gente sente-se, sem problemas. Isso nos solta das garras do rancor. Aí, isso, pronome demonstrativo, isso já pede atração do pronome átono. Então, isso solta-nos já seria indevido, já seria errado de acordo com a regra gramatical. Então, letra E. Questão 9. No trecho, e que parece tê-lo trocado por uma vida melhor, o pronome em destaque desempenha a função sintática de... Então, nós temos o pronome em destaque ali, o lo, tê-lo trocado. Primeiramente, esse lo é do pronome o, tá? O pronome átono, o, é um pronome pessoal átono, o. Nós temos o, a, os, as, que fazem papel de pronomes átonos. E eles têm uma função sintática também. Além da função morfológica de ser pronome, também tem função sintática. Eles basicamente podem ser duas coisas: objeto direto ou sujeito do infinitivo. Temos aí a videoaula de pronomes no meu canal também, depois dá uma olhada. Então eles podem ser isso, objeto direto ou sujeito do infinitivo. São as duas coisas que ele pode ser. Pô, mas ali, professor, tá lo, não tá o. Claro, por quê? Depois de R, S ou Z, o pronome vai receber o L. Por isso que tá lo e não o. Ali é a mesma coisa que dizer, parece ter ele trocado. Só que você não pode utilizar ele como objeto direto. Você tem que utilizar o. Beleza? Então, por isso que ele recebeu o L. Você utilizou o, ter o. Tirou o R, recebeu o L. Diante de R, S ou Z, o ou a recebem o L. Beleza. E que parece ter trocado por uma vida melhor. O pronome em destaque desempenha a função sintática de, é sujeito do infinitivo, tem um infinitivo depois dele, tem um verbo por acaso terminado em R ali? Não. Então já sabe o que é. Ele só pode ser sujeito ou objeto direto. Então, a letra B está correta. Objeto direto. Letra C, complemento nominal? Não. O O não vai ser complemento nominal. Objeto indireto? Não. Quem faz papel de objeto indireto como pronome, o pronome que faz papel de objeto indireto normalmente
é o lhe. E os outros pronomes que podem fazer papel de objeto direto ou indireto também são me, te, se, nos, vos, ok? E letra E, vocativo, não. Está sendo chamado? Aquele lo ali é um chamamento a alguém? Não, é o objeto direto, ok? Então, questão 9, letra B. Questão 10. No trecho, hoje tomei café da manhã no lugar em que Carlos Gardel costumava encontrar seus parceiros musicais por volta de 1912. A expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, pelo pronome relativo. Beleza, primeiramente, pronome relativo tem videoaula no canal, somente de pronome relativo. Dá um pulo lá, que aí você vai verificar todas as funções que ele pode adquirir. Nesse caso, nós temos ali o em que. Em que você verifica que ele está substituindo quem? A palavra anterior. O pronome relativo, ele é relativo porque ele se relaciona com o nome anteriormente mencionado. Então, o nome que ele mencionou ali anteriormente foi quem? Lugar. Manhã, no lugar em que. Então, este que está retomando a palavra lugar. Não precisa nem falar, então, que se a própria palavra é lugar, ele se refere a um lugar. Qual é o tipo de pronome relativo que eu posso me referir a lugar? Onde. Onde ou aonde. Ali, ó, nas questões nós temos cujo, onde, aonde, na qual e quando. Quando a gente já viu que é tempo. Não pode ser lugar. Na qual é basicamente o pronome relativo com a preposição em. Em mais a qual, na qual. Não tem a ver, por quê? Porque é lugar, palavra masculina. Então, não está concordando. Aonde. Aonde é basicamente o pronome onde mais a preposição a. Então, ele tem que sempre indicar um movimento. Normalmente, ele é usado junto com verbos que indicam, obviamente, movimento. Eu vou aonde? Também tem videoaula no canal sobre a diferença de onde e aonde, criatura. Vai lá ver. Indica movimento aí? No lugar em que Carlos Gardel costumava encontrar, indica movimento? Não. Então não é aonde, só pode ser letra B, onde. Onde costumava encontrar os seus parceiros, letra B. E letra A, cujo. Não tem como ser cujo, por quê? O cujo ele tem que indicar uma posse. Se você colocar ali, no lugar cujo Carlos Gardel. Carlos Gardel era do lugar? Faz sentido? Não faz sentido. Então, não indicou posse, não tem como ser cujo. Ok? Então, questão 10 e última questão, letra B, onde? Então, galera, essa foi a resolução de questões da banca AOCP. Futuramente vamos fazer outras e outras e outras resoluções. Qualquer dúvida, comentários, gostou do vídeo? Dá o like. Não se inscreveu? Inscreva-se. Um abração.